Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a novidade da Caoa Chery, o Tiggo 7 Sport, que chega para complementar a gama do modelo Tiggo 7. Daqui passa a ser então o modelo de entrada com preço mais acessível. Mas você conhece direitinho a história do Tiggo 7? Quais são as versões que cada um desses carros oferece? Pois bem, eu vou conversar com o executivo da marca que vai explicar detalhadamente isso pra gente nesse vídeo. Vamos conhecer um pouco mais dos detalhes externos do carro. Então, primeiramente, sistema dianteiro totalmente iluminado em LED. Então você tem farol baixo, farol alto, luz de seta dinâmica e até mesmo o farol auxiliar aí é LED. Então um conjunto full LED aqui na frente, além da assinatura do DRL também em LED. A gente também nota aqui, ó, roda em liga leve escurecida, que é série no carro. Tem também o repetidor de seta incorporado aqui no espelho lateral e o carro também conta com o sistema de chave presencial. Aqui atrás, o carro já vem de fábrica com 3 sensores de estacionamento mais câmera de ré. Vocês estão vendo aí a assinatura luminosa dele, né? Que é a iluminação de lanterna, nesse caso aqui em LED. Porém, luz de pisca, luz de ré e até mesmo a luz de neblina que fica ali embaixo utiliza a lâmpada incandescente convencional. Essa versão já conta, por exemplo, com freio a disco nas 4 rodas e suspensão totalmente independente traseira, do tipo Multilink. Aqui por dentro, falando da porta, a parte superior tem aqui um material emborrachado, aí uma fita de LED para iluminação interna do carro. Isso aqui é um plástico, mas de excelente acabamento que lembra alumínio, a mesma coisa acontece aqui com a maçaneta. Aí nós temos couro sintético acolchoado nesta porção da porta e também onde você apoia o braço. E aqui embaixo é o tradicional plástico duro. Aí temos os controles dos vidros, também dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento do espelho. Olhando aqui dentro, uma das coisas que você observa é o ajuste de altura do facho do farol. Também chamando a atenção para o banco do motorista, que ó, tem uma inclinação, distância e a altura do assento. Não tem aquele sistema de inclinação do assento, mas também tem o ajuste lombar. E o volante, que você consegue ter ajuste de profundidade e também ajuste de altura. Uma coisa legal no carro é um painel digital. Então vocês estão vendo aí que você consegue ter, por exemplo, computador de bordo e até mesmo indicação de pressão individual de cada pneu com a temperatura. Tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês no carro é série nessa versão Sport. Bancos aqui por dentro, em couro com a área central microperfurada. Descansa-braço com couro acolchoado, você pode puxar ele para frente ou para trás e ainda tem a possibilidade de levantar com porta-objetos. Porta-latas e aqui é um carregador de celular por indução. Tem o botão aqui dos modos de condução que você consegue alterar, freio de estacionamento elétrico com aquela função auto-hold, que você pode tirar o pé do freio e o carro continua parado. O ar-condicionado, pessoal, tem controle eletrônico, mas ele não é nem digital e nem automático. Você consegue acertar a temperatura, a velocidade, mas ele não vai fazer o controle automático e nem de dupla zona. E também temos aqui a central multimídia. Todos esses equipamentos, série na versão Sport. Uma coisa muito boa desse carro é o espaço no banco traseiro. Ajustei o banco de forma confortável para eu sentar lá na frente. Eu tenho praticamente um palmo aberto aqui de distância do meu joelho encosto do banco. E a movimentação de pés é muito boa. Eu quase consigo colocar um pé atrás do outro. Aqui no centro, o assoalho não chega a ser totalmente plano, mas ele é reto. Apesar de existir um pequeno desnível, é um desnível onde você tem uma parte reta. Você ainda pode ver que existe aqui um porta-objetos, que pode ser muito útil para você, por exemplo, colocar o celular desta forma. E aí já tem uma porta aqui de carregamento, USB tipo A, para você ligar o seu smartphone. Além, é claro,
de saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Então a gente vê um bom espaço, tem também aqui o descansa-braço escamoteável, alça de segurança aqui no teto, até mesmo com luzinha em LED. Você vê que é um conjunto de equipamento muito bom. Agora nós vamos conhecer os detalhes aí do novo modelo que a Caoa Chery está lançando no mercado brasileiro. Mas para isso eu trouxe aqui o diretor de engenharia, Leonardo Lukács, que vai explicar para a gente um pouco da família Tiggo 7. Leonardo, primeiramente, a gente está vendo aqui que vocês já têm um produto de sucesso no mercado brasileiro. E agora estão trazendo uma nova versão, a versão Sport. Então, mas antes de tudo, esse carro é concorrente de quem aqui no nosso mercado na prática? Senhor Augusto, é um prazer estar aqui e poder contar um pouco sobre um dos modelos mais amados do nosso portfólio na Caoa Chery. O Tiggo 7 é o nosso SUV médio, então ele hoje tem 3 séries. Tiggo 7 Sport, que está lançando agora, Tiggo 7 Pro híbrido Max Drive, Tiggo 7 Pro 1.6 Max Drive. Como todo SUV médio, ele tem como principais concorrentes Jeep Compass, Corolla Cross, Toyota, Volkswagen Taos. São carros que usualmente são associados com esse segmento. Bom, então por aí eu já posso entender. Aqui nós temos um veículo puramente a combustão, com tração somente nas rodas dianteiras, está correto? Exato. O Tiggo 7 Sport tem um motor 1.5 Turbo Flex, injeção indireta. Injeção indireta. Isso, com uma transmissão CVT de 9 velocidades. É uma continuamente variável que simula 9 marchas. Correto, exatamente isso. Ok. Qual é a potência desse carro aqui? Esse carro tem 150 cavalos. Torque? 21.4 kg. Então ele tem um número bastante bom para atender à expectativa do cliente. Ele tem um número que, quando você olha só o número, você fala, mas será que um carro desse tamanho não tem que ter um pouco mais de potência, um pouco mais de torque? É uma pergunta que, quando a gente recebeu o feedback de consumidores que eles queriam algo diferenciado para poder entrar nesse segmento, essa foi uma preocupação que nós tivemos. Ok. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, essa aqui é a nova versão que eles estão lançando. Mas agora vamos entender os detalhes dessa versão. O Tiggo 7 Sport, ele chega para ser o modelo de entrada de gama da família Tiggo 7. Aí muita gente pensa, pô, será que o modelo de entrada de gama vai perder muito equipamento? E aí, Léo, como é que funciona isso? Muito pelo contrário. Nossa preocupação começou primeiro no motor. Então, se a gente simplesmente colocasse o motor sem fazer nada com ele, a gente podia ouvir, mas o carro não tem a resposta que eu gostaria que ele tivesse. Então nós, aqui no Brasil, nossa equipe de engenheiros, nós recalibramos motor, transmissão, mudamos mapa de pedal, lock-up de conversor de torque, estratégia de wastegate. Ou seja, apesar de ser um motor 1.5, 150 cavalos, 21.4 de torque, ele tem uma resposta totalmente diferente quando você dirige o carro. Esse foi um dos pontos. Outra coisa, linha 25 a gente mudou a grade, a gente colocou a grade Big Diamond. Então tem um apelo visual totalmente novo. E o que mais importava para o nosso cliente era que tipo de conteúdo ele ia ter. O recheio tecnológico. No primeiro veículo desse segmento do portfólio do Tiggo 7. Quase tudo. Por que quase tudo? A gente manteve tela de 12.3, multimídia de 10.25, carregador por indução, retrovisor eletrocrômico, banco elétrico, motorista e passageiro. Motorista e passageiro. Acabamento premium, soft touch, 6 airbags, enfim. Tudo é série. Tudo de série, tudo incluído nesse modelo. Suspensões também totalmente independentes. Suspensão independente, freio a disco. Nas 4 rodas. Roda de 18. Então, a gente queria que a pessoa tivesse uma grande experiência ao entrar nesse carro, ao guiar esse carro. Então, mesmo sendo um modelo de entrada, até recursos como saída de ar-condicionado para o banco traseiro estão mantidos nessa versão. Saída de ar para o banco traseiro, luz de leitura dupla, descansa-braço. Às vezes o pessoal tira porque não precisa. Não, a gente quis manter o conforto que o nosso cliente espera. É um DNA da nossa marca. Podemos dizer então que esse carro aqui, o objetivo da Caoa Chery foi, antes de tudo, promover um modelo com excelente custo-benefício quando o assunto é pacote de equipamentos? A gente quis ter o melhor pacote de equipamentos pelo melhor preço. Deixar o carro extremamente competitivo, um preço de lançamento muito agressivo e convidar quem não conhece o carro da nossa marca, conhecer o carro. Qual o preço desse carro?
134.990. E olha, tem mais novidade lá na parte traseira, vamos ver. E o Tiggo 7 Sport está com um porta-malas maior, mas vamos entender. Léo, que mágica que vocês fizeram aqui? A gente, linha Tiggo 7 Pro, linha Tiggo 7 híbrida, tem um porta-malas de 475 litros, Já é grande. que já é grande. Mas a gente queria ter o maior da categoria. E dentre todos os nossos competidores, esse é o maior, com 525 litros. Então, 50 litros a mais. Como é que vocês fizeram essa mágica? A gente tirou o porta-objetos que ficava abaixo do tampão inferior e rebaixamos esse tampão. Então, todo esse espaço que você consegue ver, agora ele é um espaço 100% útil. Então, se você tem qualquer bagagem, equipamento que você tem que levar e que antes não cabia, agora você tem um pouco mais de espaço e pode ser que seja o suficiente. Tá vendo, pessoal? O carro melhorou na questão do custo-benefício porque ficou mais acessível e ainda ganhou mais porta-malas. Mas a família Tiggo 7 tem outros participantes. Aliás, esse daqui é um modelo que vem acima do Sport. Vocês estão vendo ali, ó. Tiggo 7 Pro Max Drive. Mas cada sobrenome desses tem uma explicação. Então vamos lá, Léo. Quando a gente entende o sobrenome Pro, o que você quer dizer com ele? Jorge, Pro é quando eu tenho mais conteúdo. Dá uns exemplos pra gente. Por exemplo, eu tenho teto solar panorâmico, eu tenho no Pro. Tampa traseira com abertura automática, eu tenho no Pro. Ar-condicionado digital de dupla zona também. Também tenho no Pro, exatamente. Então, são mais equipamentos. Mais equipamentos. Então, quando a gente lê essa palavra Pro, é o acréscimo de mais equipamentos. Correto, é o nosso topo de linha. Agora, tem um outro sobrenome aqui. Vocês estão vendo ali, ó. Max Drive. E esse Max Drive, Léo, o que é? Jorge, Max Drive é como a Caoa chama o sistema de assistência à condução ao motorista. Está baseado em que esse sistema? Nosso é baseado em câmera Câmera frontal. em cima e radar logo aqui na frente. O que esse sistema Max Drive faz pelo carro? É um sistema que traz todo o arcabouço de segurança veicular que o nosso motorista sente quando ele usa. Então, a gente tem frenagem de emergência, a gente tem blind spot, alerta de ponto cego, a gente tem assistente de condicionamento, a gente tem mantém faixa Permanência de faixa. e a gente tem um que é muito interessante, que é o controle inteligente de farol alto. Esse, se você está em uma estrada escura, para quem pega bastante estrada, e não tem nenhuma luz vindo, fica farol alto. Quando vem um carro do outro lado, automaticamente ele abaixa. Aí aqui também tem o controle de cruzeiro adaptativo nesse carro. Também tem ACC. Então, Correto. o pacote Max Drive eu posso entender como os sistemas de assistência à condução avançados do carro. Exatamente. Toda vez que tiver esse nome Max Drive, no carro... Você tem o pacote completo. Não tem uma parte e não tem outra parte. É sempre completo. Agora, tem um detalhe. Esse que vocês estão vendo aqui tem um sistema de powertrain diferente. Então, vamos lá. O 7 Sport é um motor flex. Motor E aqui? flex. Esse aqui é um motor 1.6, injeção direta, Injeção direta. com 187 cavalos e 28 quilos de torque. Somente gasolina, Só que né? ele é só gasolina. Tá, Correto. então aqui você tem um motor mais poderoso, para quem busca um pouco mais de esportividade. Exatamente. E por conta disso, a transmissão também muda, né? É uma transmissão DCT, Dual Clutch, de 7 marchas, só que é o que a gente chama de Wet DCT. Então, Ok. ela é em fluido, ela não é seca. Algumas transmissões DCT são secas, essa é Wet, que permite troca de marcha muito boa. Além disso, né, quando é banhada em óleo, a gente sabe que faz muito menos barulho quando você passa em paralelepípedo ou coisas desse tipo. Ela tem um problema menor de vibração. Então, a escolha dessa versão aqui é para o cliente que, antes de tudo, quer o Tiggo 7, mas com uma performance mais legal. Exatamente. Esse te traz mais resposta, te traz mais velocidade final, te traz mais potência, mais torque. Então, é justamente para esse tipo de cliente, que quer um pouco mais de punch. O preço desse? Esse aqui, 169.990. Então vocês estão vendo que a família Tiggo 7 dá opção. Família Tiggo 7 ainda tem mais um outro produto, né? Esse aqui. Pessoal, olha lá. Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive. Então vamos começar entendendo o Pro. O mesmo nível de equipamento que a gente tem aqui é o equipamento que a gente mostrou lá no outro. Não muda os equipamentos? Não muda. Pro é Pro. Então ele vai continuar tendo teto, ar bizone. Tampa
elétrica. Aberta elétrica, exatamente. Continua tudo igual. Tudo igual. Mas o que muda aqui, ó? Olha o nomezinho ali embaixo. Hybrid. Aí é que está a diferença, o sistema de powertrain do carro. O que é o hybrid de vocês? Nosso hybrid, ele é um híbrido leve, como é conhecido no mercado. Ele é formado por uma bateria de 48 volts e formado por um equipamento que a gente chama de BSG, ou Belt Start Generator, que fica acoplado ao motor. Esse equipamento ele faz o quê? Ele converte e ele faz com que eu tenha mais potência e mais torque no motor vindo da bateria. Quanto que é isso, para a gente entender? Quantifica a potência e o torque a mais? Eu tenho 10 cavalos a mais e eu tenho 4 kg de torque ou 40 Nm de torque a mais quando eu estou com a bateria carregada e isso é transferido direto para o motor. Então eu tenho mais performance, eu também posso ter mais economia, porque eu uso a bateria, não necessariamente apenas o motor. Então eu tenho os dois benefícios. Quando eu falo de um carro híbrido, eu sempre tenho um benefício de consumo. E nesse caso a gente tem consumo e performance. Olha aí, então pessoal, o híbrido leve, aliás, o Léo está até aqui para me corrigir se eu estiver errado, ele tem a vantagem de apoiar o motor a combustão, mas ele não é considerado um híbrido pleno porque ele não move o carro em modo 100% elétrico, tá correto? Perfeitamente. Para o carro se mover, ele sempre depende do motor a combustão e o sistema elétrico vai apoiar. Agora, curiosidades aqui que são sempre interessantes a gente esclarecer, né? Esse motor gerador que acrescenta potência, acrescenta torque, ele também dá a partida no motor sempre ou não? Como é que funciona? A gente tem um motor de arranque para a primeira partida e a gente tem um sistema de start-stop, que pode ser desligado, que quando você tem as condições para que ele funcione, ele desliga, mantém o ar ligado e quando você acelera de novo, para no farol, você acelera, o carro liga e continua pelo próprio caminho. Então, ele liga o carro sim, mas apenas na condição de funcionamento de start-stop. Então, como vocês estão vendo, pessoal, o sistema híbrido leve ele vai apoiar o carro em várias situações, vai ter aí um start-stop avançado, proporcionando mais desempenho quando o motor a combustão está ligado ou então mais economia quando o motor a combustão está desligado. Agora, o motor que está aqui dentro, a gente falou de dois motores, né? Sim. O Tiggo 7 Sport é um motor 1.5 flex com injeção indireta e o Tiggo 7 Pro é um motor 1.6 somente a gasolina com injeção direta. E esse motor aqui, qual que é? O hardware desse motor é o 1.5 turbo flex injeção indireta. É o mais parecido com o 7 É o Sport. mais parecido com o 7 Sport. E aqui é híbrido, aqui é flex também. Aqui também é flex, exatamente. E a transmissão aqui? A transmissão aqui ela é uma CVT de 9 velocidades. Assim como o Tiggo 7 Sport. Assim como o do Tiggo 7 Sport. E o preço desse carro? Esse carro, 169.990. Então, aí já ficou uma dúvida, né? Porque o preço desse é exatamente igual o Tiggo 7 Pro Max Drive, certo? Isso mesmo. Então a gente tem carros com motorização diferente, mesmo nível de equipamentos, porém com powertrain diferente. Qual é o objetivo disso, Léo? Quando eu tenho o mesmo preço, o mesmo nível de equipamentos, eu diferencio apenas no motor, no powertrain, eu dou para o meu cliente uma escolha que, se eu quero mais tecnologia e eu tenho mais foco em querer ter um carro híbrido em São Paulo, fugir do rodízio, eu vou para o Max Drive. E você tem essa possibilidade. Híbrido. Correto. Se eu quero ter um carro que vai te dar um pouco mais de performance, vai te dar mais potência, mais torque, eu vou para o 1.6 Max Drive. Olha aí, pessoal, como vocês estão vendo, a família Tiggo 7 dá a opção para o cliente. Agora com a nova versão Sport mais acessível e as outras duas, onde você tem o mesmo preço e o cliente escolhe entre eficiência de consumo ou mais esportividade. Quer saber mais alguma coisa sobre esses carros? Aproveita e deixa um comentário aqui no vídeo, que em breve nós vamos ter a oportunidade de fazer uma matéria de avaliação bastante completa e aí a gente responde todas as suas perguntas. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.